Meu nome é Cláudia. Tenho 60 anos. E só agora, depois de tudo que vivi, é que eu me sinto, de verdade, viva. Porque por muito tempo eu só sobrevivi. Eu respirava, eu comia, eu trabalhava. Mas era como se tivesse um pedaço meu que nunca tinha nascido. Um pedaço que ficou enterrado lá atrás. Num tempo que eu nunca quis revisitar. Mas a verdade é que ele nunca saiu de mim. Sempre esteve aqui, quieto, doendo. Sem fazer barulho, mas tomando cada canto do meu peito. Eu fui criada no interior, numa casa de barro, com chão batido, fogão a lenha, cheiro de café no coador e panela de pressão apitando na boca do fogão. Por fora, parecia uma casa como qualquer outra. Mas quem viveu dentro dela sabe que nem tudo que parece simples é leve. E a minha infância, infelizmente, não foi leve. Cresci com minha mãe e meus irmãos. Meu pai era aquele tipo de homem duro, que achava que a autoridade se fazia na força, e que o medo era a melhor forma de respeito. Ele nunca me bateu com as mãos. Mas doeu do mesmo jeito. Doía o jeito que ele me olhava, o jeito que falava comigo como se eu fosse um fardo. Doía ver minha mãe abaixar a cabeça para tudo. Doía não poder chorar. Porque lá em casa, choro era frescura. Sentimento era fraqueza. E fraqueza não era permitida. A primeira vez que eu senti medo de verdade, eu tinha 8 anos. E esse medo nunca mais foi embora. Foi crescendo comigo, feito sombra que não desgruda. Teve coisas que aconteceram comigo, que eu levei décadas para conseguir falar. E mesmo hoje, com a voz mais firme, tem partes que ainda me fazem tremer por dentro. Eu fui abusada na infância. Não por alguém de fora, mas por alguém da própria família. E se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou, você sabe. A pior dor não é o que fazem com você. É o que você precisa fazer com isso depois. É esconder. Engolir. Fingir que nada aconteceu. Continuar sentando à mesma mesa. Continuar chamando de tio, de primo, de vizinho. Continuar sorrindo na frente dos outros, quando por dentro sua alma tá sangrando. Eu fiquei calada. Por medo, por vergonha. Por não saber nem colocar em palavras o que eu sentia. E esse silêncio foi virando armadura. Mas a armadura, minha filha, pesa. E eu carreguei essa armadura por décadas. Casei. Tive filhos. Trabalhei. E ninguém imaginava o que eu guardava aqui dentro. Tinha dias que eu me olhava no espelho e nem sabia mais quem era. Eu tinha raiva. Tanta raiva. Mas não sabia de quem. Do homem que me feriu? Da minha mãe, que nunca viu? De Deus, que permitiu? Ou de mim, que nunca gritei? Eu me calei tanto, por tanto tempo, que chegou uma hora em que até minha voz me abandonou. Eu sorria pras pessoas. Mas por dentro, eu tava gritando. E nessa confusão toda, eu encontrei algo estranho. Uma fé silenciosa. Não daquelas que grita aleluia na igreja, que levanta a mão e chora alto. A minha fé era muda. Era feita de pensamento baixinho, de orações sussurradas. Era uma conversa íntima, quase secreta. Às vezes, eu não tinha forças nem para rezar. Só fechava os olhos. E pensava, me ajuda. E sabe de uma coisa? Eu acho que essa fé me segurou. Mesmo pequena, mesmo fraca. Foi ela que me fez levantar da cama nos dias mais escuros. Foi ela que me fez continuar, mesmo quando tudo dizia para eu parar. Foi ela que me manteve inteira. Quando eu só queria me despedaçar. Aos 60 anos, um dia qualquer, sozinha em casa, com o vento batendo na janela e um silêncio fundo tomando conta de tudo, eu senti. Como se alguma coisa dentro de mim estivesse me chamando. Não sei explicar. Não foi uma voz. Não foi uma visão. Foi só um sentir. Uma certeza. Como se algo dissesse: agora, Cláudia. Agora você pode parar de se esconder.
Eu sentei na beira da cama, olhei para minha mão. E percebi o quanto elas tinham tremido a vida toda. Não de frio, nem de cansaço. Mas de memória. De medo antigo. E ali, naquele momento, eu chorei. Mas foi diferente. Não foi o choro desesperado de tantos anos. Foi um choro manso. Como se, pela primeira vez, eu tivesse permissão para existir. Eu me dei conta de que aquela menina ferida ainda morava em mim. Que ela ainda estava ali, esperando ser vista. E que talvez eu precisasse olhar para ela não com vergonha, mas com compaixão. Porque a verdade é que a gente passa a vida tentando esquecer certas dores. Mas tem dores que só nos deixam em paz quando a gente finalmente aceita olhar para elas de frente. E naquela tarde, foi o que eu fiz. Depois daquela tarde em que tudo pareceu desmoronar e, ao mesmo tempo, renascer. Eu não consegui mais ser a mesma. Era como se alguma porta tivesse sido aberta aqui dentro, uma que eu mantive trancada por uma vida inteira. E o que saía de lá? Não era bonito. Era dor acumulada, era raiva antiga, era medo velho. Mas, no meio de tudo isso, tinha também um começo. Um sopro. Um sinal de que talvez eu ainda pudesse me curar. Eu comecei a olhar para mim mesma com outros olhos. Pela primeira vez, sem julgamento. Comecei a perceber o quanto eu fui dura comigo mesma. O quanto eu me cobrei, me culpei, me exigi. Como se eu tivesse que ser forte o tempo todo. Como se o que aconteceu comigo tivesse sido minha culpa. E não era. Nunca foi. Mas para uma criança que cresce em silêncio, é difícil entender isso. A gente carrega a culpa de coisas que nunca deviam ter nos pertencido. Eu lembro de sentar sozinha na varanda de casa, vendo o céu mudar de cor, e pensar: será que eu ainda tenho tempo? Tempo para recomeçar. Tempo para me libertar. Tempo para, quem sabe, viver de verdade. Eu tinha medo de ter deixado passar tudo. Medo de que os anos que me restavam não fossem suficientes para eu me curar. E aí veio aquela fé. Aquela mesma fé tímida, escondida, mas persistente. Ela voltava, cada vez que eu pensava em desistir. Era como uma brisa no rosto, um toque no ombro, um calorzinho no coração. Como se dissesse: vai, Cláudia. Tá doendo, mas continua. Não para agora. Foi aí que eu comecei a escrever. Escrevia em cadernos velhos, folhas soltas, até nas bordas de contas atrasadas. Escrevia o que eu sentia. O que eu lembrava. O que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. E escrevendo, eu comecei a encontrar a minha voz. Uma voz que eu nem sabia que ainda existia. Um dia, sem pensar muito, resolvi digitar um desses desabafos no celular. Era só uma frase, coisa simples. Escrevi: tem dias que tudo pesa, mas eu continuo. Porque agora eu sei que minha história não acaba na parte triste. Postei isso sem pretensão. E para minha surpresa, começaram a chegar mensagens. Gente dizendo que sentia o mesmo. Gente que se identificava. Gente que nunca me viu, mas que parecia me entender. E ali, eu vi que talvez meu silêncio pudesse virar ponte. Que minha dor podia se transformar em cuidado. E se você chegou até aqui comigo? Se essas palavras te tocam, se você sente que tem algo aí dentro que também precisa ser ouvido, eu te peço, do fundo do meu coração, deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não é por número. É para que essa história encontre quem precisa. Para que a gente siga junto, uma ajudando a outra, mesmo que em silêncio. Porque tem histórias que, quando a gente compartilha, viram cura. E essa é a minha tentativa de curar também quem tá aí do outro lado, ouvindo com o coração. Depois disso, eu comecei a falar mais. Devagar, no meu tempo. Primeiro com um caderno. Depois com minha filha. Com uma amiga antiga. E, aos poucos, percebi que falar era como abrir uma janela em um quarto fechado há décadas.
A luz entrava. O ar entrava. E eu respirava. Mas abrir as janelas da alma também tem um preço. Porque, junto com o alívio, vêm as lembranças. E elas não pedem licença. Às vezes, surgem no meio do banho, no cheiro de um perfume, no som de uma risada parecida com a de alguém do passado. Eu comecei a lembrar de coisas que achei que estavam enterradas. Pequenos detalhes que voltavam com força. E eu chorava. Muito. Mas era um choro diferente daquele que eu guardava na infância. Era um choro de quem, finalmente, se permitia sentir. Com isso, percebi uma das coisas mais difíceis, que a dor da gente não desaparece. Ela muda de lugar. Quando não é olhada, ela se esconde em outras partes do corpo. Vira dor de cabeça, insônia, aperto no peito, falta de ar. Vira ansiedade. Vira doença. E foi ali que eu entendi, o meu silêncio estava me adoecendo. E se eu queria viver meus últimos anos em paz, eu precisava me escutar. Me acolher. Me abraçar. Porque, se eu não fizesse isso por mim, ninguém mais faria. Foi nesse ponto da minha vida que eu descobri algo precioso, que é a fé mais forte. Não é aquela que grita no alto do púlpito. É a fé que a gente carrega quietinha, dentro do peito. Que não precisa de palco, nem de aplauso. Uma fé que cresce no escuro. Que floresce no meio da lama. Que resiste, mesmo quando a gente já não acredita em mais nada. E foi com essa fé tímida, mas teimosa, que eu decidi continuar. Porque eu sabia, minha história ainda não tinha acabado. Foi num fim de tarde, desses em que o céu parece se despedir da gente com um pouco mais de carinho, que eu me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, me vi de verdade. Não era a Cláudia de hoje. Era ela. A menina. Aquela de olhos assustados, de mãos pequenas, de voz calada. A menina que, por tantos anos, eu fiz questão de esquecer. Aquela que um dia só queria ser amada. E acabou aprendendo a sobreviver sozinha. E ali, parada, olhando meu próprio reflexo, eu chorei. Não de tristeza, não só. Mas de reencontro. Porque, naquele instante, eu entendi que aquela menina ainda morava dentro de mim. E o que ela mais precisava? Não era de julgamento. Era de colo. Quantas vezes, meu Deus! Eu tentei me convencer de que tinha superado. Quantas vezes eu vesti uma armadura grossa demais, dura demais, achando que ser forte era engolir tudo. E quanto mais eu engolia, mais eu adoecia. O corpo gritando e eu mandando calar. A alma implorando por alívio. E eu respondendo com silêncio. Mas ninguém aguenta calar para sempre. Comecei a frequentar uns grupos de mulheres. Encontros simples, quase improvisados, numa sala emprestada da igreja do bairro. E ali, eu vi meu coração se abrir. Era estranho, no começo. Falar de mim. Falar da dor. Falar do que eu passei. Mas quando a gente escuta outra mulher dizendo eu também. Algo muda. A dor para de ser bicho escondido e vira companheira de caminhada. E eu percebi que não era a única. Que existiam outras como eu. Com cicatrizes parecidas, com o mesmo silêncio enfiado no peito. Ali, no meio daquelas mulheres, eu comecei a sentir que ainda havia espaço para mim no mundo. Que minha história, por mais pesada que fosse, ainda podia ter utilidade. Porque cada vez que eu contava uma parte dela, alguma mulher chorava. Mas não de pena. Chorava porque se reconhecia. E isso me curava também. Foi aí que minha filha começou a perceber a mudança. Ela me olhava diferente. Começou a fazer perguntas. Perguntas que eu temi por muito tempo. Mãe, por que você se fecha tanto? Por que parece que você guarda tanta coisa aí dentro? E foi numa dessas conversas, num domingo à tarde, tomando café com bolo de fubá, que eu contei. Pela primeira vez. Do meu jeito. Do meu tempo. Sem detalhes, mas com verdade.
Ela não disse nada na hora. Só segurou minha mão. Mas nos olhos dela, eu vi tudo. Vi a menina que ela foi. Vi a mulher que ela se tornou. Vi a ponte entre nós, finalmente construída. E naquele gesto, havia perdão, havia amor, havia cura. Foi ali que eu entendi: a dor, quando é partilhada com amor, deixa de ser prisão. Vira elo. E eu percebi que aquela fé, silenciosa, persistente, que me acompanhou a vida inteira, estava se transformando de algo que me mantinha de pé para algo que me empurrava para frente. Eu não queria mais apenas resistir. Eu queria viver. Com verdade. Com dignidade. Com liberdade. Comecei a escrever cartas. Não para enviar. Só para escrever. Escrevi para mim mesma, para Cláudia menina, para Cláudia mãe, para Cláudia ferida. Escrevi para minha mãe, mesmo que ela nunca vá ler. Escrevi para aquele homem. Sim, aquele. O que me tirou a inocência, a paz, os anos. Não escrevi para perdoar. Não ainda. Mas para tirar de dentro. Para dizer: você não manda mais aqui. E, com cada palavra, fui tirando um tijolo do muro que construí ao redor do meu coração. E sabe o que eu encontrei do outro lado? Não foi só dor. Tinha beleza também. Tinha memória boa. Tinha infância. Tinha cheiro de mato, tinha riso com os irmãos, tinha abraço de vó. Eu passei tanto tempo fugindo do passado que esqueci que ele também carrega pedaços de mim que valem a pena ser lembrados. Foi nesse equilíbrio entre sombra e luz que eu comecei a entender quem eu sou. Porque a verdade é essa, minha filha: a gente é feita de tudo. Do que doeu, do que curou. Do que faltou, do que sobrou. E a fé, para mim, passou a ser essa certeza mansa de que, mesmo quebrada, ainda dava para ser inteira. Hoje eu olho para frente. E já não vejo só medo. Vejo caminho. E o que vem depois disso? Talvez seja o que vai, de fato, me libertar. Depois de tudo que eu vivi. Depois de tanto tempo com o coração trancado. Eu posso dizer, com a alma em paz, eu me reencontrei. E não, isso não quer dizer que a dor desapareceu. Tem dias que ela ainda acorda comigo, se senta do meu lado no café, me acompanha no silêncio da tarde. Mas agora, ela não manda mais. Ela não me define mais. Eu sou mais do que o que fizeram comigo. Eu sou mais do que o que eu calei. Mais do que o que me tiraram. Demorou uma vida inteira para eu entender isso. Passei tantos anos acreditando que ser forte era nunca cair. Quando, na verdade, a força está em levantar mesmo depois de ter caído 1000 vezes. A força está em continuar. Mesmo quando não tem mais ninguém aplaudindo. Mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Eu não sei explicar o momento exato em que tudo mudou. Não foi uma virada repentina, não foi um milagre de um dia para o outro. Foi como o broto de uma planta que nasce no meio da pedra. Devagar. Quase invisível no começo. Mas insistente. Vivo. Cheio de vontade. Foi assim que a fé cresceu dentro de mim. Não aquela fé de cartilha, de ritual, de regras. Mas uma fé que nasceu do chão. Uma fé que me encontrou na varanda da minha casa, no vapor do arroz soltando na panela, no cheiro do café fresco, no abraço apertado da minha filha, no silêncio cúmplice do meu marido. Uma fé que dizia: você está aqui. Você sobreviveu. Agora vive. E eu escolhi viver. Comecei a ajudar outras mulheres. Não como especialista, não como santa. Mas como alguém que entende. Alguém que esteve no escuro e sabe a dor que é tentar achar a saída tateando. Eu nunca imaginei que minha dor pudesse servir para alguma coisa. Mas serviu. Serviu para estender a mão. Serviu para escutar sem julgar. Serviu para dizer: eu sei como é. E você não tá sozinha. Em cada roda de conversa, em cada lágrima compartilhada, eu fui me curando mais um pouco. Porque a verdade é essa:
a gente não se cura sozinha. A gente precisa do outro. Precisa de escuta, de abraço, de alguém que diga: eu te vejo. Quantas vezes, meu Deus! Tudo que eu precisava era ser vista. E agora eu sou. Não pelos outros, necessariamente. Mas por mim mesma. Eu me vejo. Vejo a mulher que eu me tornei. Uma mulher com marcas, com história, com profundidade. Uma mulher que não tem mais medo de dizer: eu senti medo. Eu me calei. Eu fui ferida. Mas hoje eu escolhi ser inteira. Com rachaduras, com imperfeições, mas inteira. Aprendi que cura não é esquecer. Cura é lembrar. E não sangrar mais. É tocar a cicatriz e sentir apenas a memória, não mais a dor. E isso, para mim, é liberdade. Teve um dia que minha filha me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. A gente estava lavando a louça juntas, rindo de uma coisa boba, e ela parou, olhou para mim e disse: Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. E eu respirei fundo, deixei a lágrima escorrer. E respondi baixinho: demorou, filha. Mas hoje eu também me acho. Ver ela, hoje, sendo a mulher que é, tão sensível e tão firme ao mesmo tempo, me mostra que o ciclo da dor pode, sim, ser quebrado. Que a corrente do silêncio pode ser rompida. Que nossas filhas não precisam repetir nossa história. E esse, para mim, é o maior legado que posso deixar. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas se passar, que saiba, existe saída. Existe vida depois da dor. Existe esperança depois do medo. Existe amor, mesmo depois do abandono. Existe fé. Mesmo quando tudo parece escuro. E se você chegou até aqui comigo, se ouviu essa história com o coração aberto, então eu te agradeço. De verdade. Porque, contando a minha história, eu respiro mais leve. Eu me liberto mais um pouquinho. E se essa história tocou o seu coração, se te fez lembrar de algo ou de alguém, se, de alguma forma, te deu força, então eu te peço, compartilha ela. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque tem muita mulher aí fora. Calada. Sozinha. E talvez essa seja a palavra que ela precisa ouvir. Porque a gente não nasceu para viver em silêncio. A gente nasceu para ser escutada. Para ser acolhida. Para ser amada. E, acima de tudo, para ser livre. Hoje, com 60 anos, eu digo com orgulho: eu sou Cláudia. E eu me reconstruí. Com fé. Com dor. Com verdade. E com amor.